Olá pessoal, aqui é o professor Gutenberg Almeida. Estou gravando este vídeo como um material complementar à conversa inicial que nós tivemos no simpósio dos professores. Lá eu me deixei tomar por um momento de emoção, falei muito mais da minha trajetória profissional do que das atividades acadêmicas. Então, para complementar a conversa que nós tivemos lá, eu estou gravando esse vídeo. Se você, professor, por acaso não esteve ao simpósio, né, e mesmo assim está assistindo esse vídeo, pode ser que algumas coisas que eu for colocar aqui fiquem um pouquinho fora do contexto. Não se incomode depois de me mandar uma mensagem para que a gente possa conversar sobre os tópicos em que tenha ficado com alguma dúvida. Vamos lá. Eu fui convidado pelo Rafael e pela Andréia para poder falar um pouco sobre atividades acadêmicas. Eu tenho desenvolvido algumas atividades na pós que chama a atenção dos alunos, que envolve os alunos em atividades mais dinâmicas, sempre com o objetivo aí de tentar levar conhecimento para eles. Mas se eu fosse definir, em uma palavra só o que eu tenho feito, seriam testes. O que eu tento fazer, na medida que eu tenho oportunidade, são testes. Eu não tenho uma receita pronta, uma fórmula de sucesso, até porque de vez em quando as atividades também não dão certo. Mas o que eu faço hoje é um somatório, de experiências, de conhecimentos que eu tive no passado e tento usar isso de uma forma criativa, leve, para engajar a turma em busca do aprendizado. Então, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula do sucesso, é um pouco do que eu vejo sobre o ambiente acadêmico e as possibilidades de engajamento com a turma. Bom, na tela aí tem 3 imagens que representam conteúdos que para mim são muito relevantes e vocês vão entender por que eles fazem sentido de estar nesta apresentação. Vocês estão vendo aí uma pirâmide, é uma adaptação de uma pirâmide de Robert Wong sobre realização do trabalho. Ele coloca aí os níveis de satisfação das pessoas em suas atividades profissionais. Ele começa pelo emprego e eu fiz questão de começar aí primeiro pelos 12 milhões de pessoas sem trabalho, O Brasil vive um momento complexo em sua economia, o cenário político também, e aí muita gente sem uma fonte de renda oficial. Depois ele leva isso para um emprego, pessoas que têm lá sua fonte de renda, mas não são amplamente felizes. Alguns investem na busca de conhecimento, em melhorar as suas práticas profissionais, e a gente pode dizer que essa pessoa está alcançando uma profissão. Boa parte dos nossos alunos estão aí usando o ensino superior ou a pós-graduação como meio para conquistar algo, não o objetivo fim, mas para melhorarem na sua profissão. Algumas outras pessoas já conseguem aí construir uma carreira. E aí um ponto importante, que é um dilema na vida de muita gente, saber se a sua carreira está alinhada com a sua vocação. Isso é um grande desafio para as pessoas conseguirem ter essas duas coisas alinhadas. E o Robert Wong coloca que a gente ainda tem aí um nível superior, que seriam as pessoas que reconhecem a sua missão de vida e trabalham para poder realizá-la. Do outro lado, a gente tem o Círculo Dourado, de Simon Sinek, do livro Comece com o Porquê. Ele faz um estudo sobre a forma de comunicação das empresas que conseguem manter maior engajamento e interação das pessoas, e ele afirma que as empresas de sucesso não comunicam simplesmente o que elas fazem, as empresas comunicam por que elas fazem aquilo que elas fazem. O chamado propósito, digamos assim, aparece na comunicação da marca. Embaixo a gente tem aí uma tela muito conhecida do pessoal da gestão, especialmente, é o Business Model Canvas, é o gerador de modelo de negócios, que é um livro de Alex Osterwalder, que gerou essa tela. Ela é muito útil para dar uma visão 360 das organizações, tentando identificar qual é a proposta de valor de uma organização, formas de relacionamento, segmento de clientes que ela atende, atividades chaves, parceiros chaves. Na área de gestão, para falar a verdade, essa tela já está até meio batida assim entre os alunos, porque o Canvas surgiu como uma grande novidade e tem sido amplamente utilizado. Mas o sentido que eu quero dar para essas coisas aí é um pouco diferente. É de explicar para vocês o porquê eu faço o que eu faço. Bom, primeiramente, eu entendo que ser professor é a minha vocação.
ou até expandindo um pouco mais, ajudar as pessoas a evoluírem é a minha vocação. Hoje eu faço isso com a função de professor. Esse também tem a ver com o meu propósito. Eu comentei no simpósio que uma pós-graduação transformou a minha vida. Então eu também trabalho para que a gente possa realmente materializar ali a missão, né, institucional do Grupo Ânima, que é transformar o Brasil pela educação. Eu acredito muito nisso, porque eu sou fruto desta transformação. E de uma forma geral, eu acredito que quando a gente trabalha com um propósito, tudo alinhado aí com o que a gente realmente quer fazer, né? Quando a gente consegue materializar essa vontade, esse desejo de transformar as vidas, isso pode se tornar nossa proposta de valor e obviamente que os nossos clientes vão perceber isso, os nossos parceiros vão perceber isso, os nossos colaboradores vão perceber isso nas principais atividades e o relacionamento com o cliente se torna, de repente, um diferencial do nosso negócio. Então pode parecer um pouquinho piegas, meio clichê ou até brega aí, esse tanto de coraçãozinho na tela, mas é realmente fazer as coisas com propósito, com coração, colocar um pouco de emoção dentro dessa rotina tão racional e tão puxada que a gente tem aí em relação ao ensino. Bom, mas isso também é uma estratégia de sobrevivência. Eu percebo, né, que como instituição de ensino superior, como professor de ensino superior, nós temos perdido relevância na sociedade. Muitos alunos já não têm mais esperança da faculdade transformar suas vidas, muitos contratantes reclamam que o profissional que sai da faculdade não está preparado para o mercado de trabalho, a gente tem problemas sociais aí de todas as ordens, então a gente realmente precisa repensar, e acho que o Grupo Ânima tem feito isso de uma forma bem consistente, né, de pensar no indivíduo, no cidadão e no profissional, uma formação mais ampla. Mas o que eu trago para a gente aí é um pouco pragmático, a ferramenta do Google chamada Google Trends, ela dá um histórico do volume de buscas de um determinado termo ao longo dos anos, e aí nós estamos fazendo um recorte para 3 palavrinhas do nosso cotidiano, né? Faculdade, universidade, ensino superior. Essa busca está focada somente no Brasil, começa em 2004 e vem até os dias atuais, e a gente pode observar que em 2004 a gente tinha um momento de pico pelo volume de buscas, e de lá para cá vem só caindo. A gente também consegue observar aí que faculdade é o termo mais simples, né, o termo que está na boca do povo, universidade vem em segundo plano e praticamente ninguém busca pelo termo ensino superior se comparado com os outros 2 termos. Então, a gente tem aí um indicativo da nossa perda de relevância, né? Mas isso quer dizer que as pessoas não querem aprender? Não, muito longe disso. Eu fiz questão de colocar aqui uma outra busca muito tradicional na internet, que é o como fazer alguma coisa, como fazer 3 pontinhos. E percebam que de 2004 para cá, na linha verde, tem aí o resultado de busca de como fazer. E percebam que interessante que antes de 2004, sem acesso pleno à internet, as pessoas ainda procuravam muito mais por universidade e faculdade como fonte de conhecimento, do conhecimento estruturado, do conhecimento aprofundado. E aí vem o como fazer, que talvez esteja mais ligado aí a dúvidas do cotidiano, a um conhecimento prático. Quanto maior o acesso à internet, a gente percebe que tem uma tendência de aumento na busca, no volume de busca desse termo como fazer. Isso também se dá porque a gente tem hoje muitos profissionais, alguns bons profissionais, outros nem tanto, produzindo conteúdo na internet, produzindo conteúdo para o YouTube, produzindo conteúdo em sites e blogs, produzindo conteúdo em mídias sociais. Então essa tela nos dá esse recorte aí para a gente não poder achar que as pessoas não querem aprender. As pessoas querem aprender, só que hoje elas têm à disposição outras possibilidades de aprendizado. Aqui trazendo para o universo da pós-graduação, né, mesmo perfil de busca, Brasil 2004 até o presente, os 3 termos aí mais ligados ao nosso negócio: pós-graduação, especialização e MBA. Todos os 3 termos vêm apresentando queda no volume de busca com o passar do tempo. Se a gente comparar com o passado, as pessoas estão buscando hoje 25% aproximadamente do que buscavam em 2004. Então a gente está aí com 1/4, digamos assim, do potencial de pessoas interessadas por esses 3 tópicos.
Essa ferramenta ela dá um recorte só de pesquisas no Google, então as pessoas podem estar buscando ainda pela mídia social, por ferramentas de mensagem como o WhatsApp, mas é um indicativo importante para a gente. E esse indicativo tem muito a ver com a dúvida que as pessoas têm hoje, se vale a pena fazer uma faculdade. Olha aí quantos resultados, né, quantos termos variando das pessoas que querem saber se ainda vale a pena investir o seu tempo, investir o seu dinheiro para poder fazer uma faculdade. Especialmente nós que estamos aí no ensino privado, sabemos os desafios que temos, né, de fazer valer a pena todo o esforço de dinheiro e de tempo que o aluno está aqui, de realmente conseguir que o conteúdo, que as discussões, que os relacionamentos construídos em sala de aula façam diferença na vida das pessoas. Eu aproveito para convidar vocês para, num outro momento, assistir este vídeo que está aí na tela do Murilo Gun, se vale a pena fazer uma faculdade. Eu acho que esse vídeo vai nos dar uma percepção muito próxima do que o jovem tem pensado hoje sobre o ensino superior. Então, quando a gente fala, né, as questões de fazer com propósito, de fazer bem feito, de relacionamento, de atender bem o cliente que nós já temos, isso tem a ver com a minha preocupação da relevância do ensino superior. Com o passar do tempo, nós precisamos nos tornar significativos. Percebam que nesta tela aí, né, nós temos sempre um calombinho, aquela promessa do final de ano, ano que vem eu estudo, ano que vem eu estudo, ou também a galera que está saindo aí do ensino médio e procurando uma faculdade, só que a gente percebe que o calombinho está ficando menor com o passar do tempo. Um cenário desafiador aí para todos nós. Bom, por que eu faço o que eu faço, né? Então, antes de eu falar o que eu faço, eu contei para vocês por que eu faço o que eu faço. Primeiramente, porque eu me importo. Eu acredito que nós podemos transformar vidas. Eu não quero que a minha história seja rara, eu quero que a minha história seja um tipo de história comum dentro do ambiente acadêmico. Estou tentando fazer, né, a mudança no mundo que eu espero, então eu estou tentando mudar o sistema de dentro para fora, né? Tem muitas manchetes aí criticando o ensino superior no Brasil, e aí, em vez de ficar só apenas criticando, eu resolvi vir para o ensino superior há 6 anos atrás praticamente. Comecei em julho de 2012 a lecionar na UNA e estou tentando aí mudar o sistema de dentro para fora, de inspirar colegas, de inspirar os alunos a fazer o melhor de si. E o meu desafio pessoal é fazer uma aula que não esteja no Google. Eu quero que o momento que o aluno tenha comigo seja um momento raro, que o trabalho que eu faço não possa ser substituído por uma simples busca no Google ou por alguma palestra que está gravada no YouTube ou algum material disponível no SlideShare. Então eu faço um esforço para combinar conceitos, combinar fundamentação teórica, trazer exemplos do cotidiano, coisas práticas e, na medida do possível, fazer aulas leves e envolventes para que a experiência de aprendizado colabore para o conteúdo da aula e a gente não dependa só do conteúdo para criar uma boa percepção nos alunos. Bom, mas talvez a parte que mais me interessa é como eu faço o que eu faço. Primeiro eu pego uma inspiração muito forte aí do professor Rubem Alves, que ele fala do professor do espanto. O professor Rubem Alves coloca que muitas informações já estão disponíveis nos livros, na internet. Então, o professor não deveria vir para a sala de aula simplesmente para reproduzir o que está no livro ou o que está na internet. O professor precisa criar o contexto, ou como eu gosto de falar, que era o ambiente de aprendizagem. E isso tem muito a ver com esse espanto que ele provoca no aluno, de surpreender o aluno, de surpreender, de repente, com um assunto do cotidiano. E essa é um tópico importante, assim, recomendo também que vocês procurem depois aí por Rubem Alves, professor do espanto. Vocês vão encontrar um vídeo com um depoimento dele bem legal. Eu começo sempre as minhas turmas com uma provocação, do desafio, né, da construção em conjunto e do alinhamento de expectativas. Lá em Design Thinking eu aprendi que é muito diferente fazer com de fazer para. Eu posso fazer uma ótima aula para os alunos e na hora H eles não perceberem valor nessa aula. E eu posso fazer boas aulas com os alunos e o saldo dessas boas aulas com os alunos, de repente, é melhor do que uma aula especial para os alunos, porque quando o aluno faz parte, ele é corresponsável por aquilo que nós estamos produzindo. Uma técnica também que eu gostaria de compartilhar, especialmente na pós-graduação, que nós temos poucos encontros, né? Varia aí
conteúdos de 4, a grande maioria com 5 e alguns conteúdos com 7 encontros, é a técnica do fast food do conhecimento. O que seria o fast food do conhecimento? É um momento onde eu abro as aulas tentando responder as principais dúvidas dos alunos sobre o tópico. Muitas vezes os alunos aguardam semanas ou meses aí para poder ter aula de um determinado tema ou com um determinado professor, e na posição de aluno eu ficaria muito frustrado se ao passar os 5 encontros o professor não tivesse respondido as minhas dúvidas. Então eu gosto muito de fazer essa dinâmica do fast food do conhecimento, porque eu já tiro ali aquela ansiedade do aluno do que ele quer saber, já deixo claro para a turma também um alinhamento de expectativa do assunto que eu vou falar e do que eu não vou falar, e do que eu não vou falar eu também encaminho onde ele pode aprender sozinho sobre aquele tópico, mas também tem uma pegada aí de empoderamento da turma. Muitas dúvidas dos alunos eu deixo que outros alunos respondam. Então também não me mantenho na posição do senhor sabe tudo, do doutor sabe tudo. Não, pelo contrário. Eu deixo com que os alunos contribuam para os outros alunos. O Mário Sérgio Cortella chama isso de estoque de conhecimento, e eu tento valorizar esse estoque de conhecimento que cada uma das turmas tem, para a partir inclusive da percepção deles sobre vários temas, eu trazer os conceitos e aplicações necessárias para a formação deles. Bom, depois eu tenho aí 3 aulas bem ligadas em fundamentação teórica e conceitual, mas sempre fazendo conexão com problemas reais vivenciados por esses estudantes. Isso é um grande desafio também, porque a gente precisa trazer o problema que o aluno tem lá na empresa, o desafio que ele tem. Estou dando um foco aqui mais forte na área de gestão, porque é a área que eu leciono com mais regularidade, mas em outras áreas de saúde ou de direitos também pode acontecer. E essa conexão com o mercado tem muito a ver com o que eu falei lá no simpósio sobre o LinkedIn em determinado momento ser mais importante do que o seu currículo Lattes. Porque talvez o aluno não vai ler o seu currículo Lattes. O aluno talvez está mais interessado nas suas práticas de mercado, na sua rede de relacionamento, em como você externa sua opinião sobre diversos fatos. Então, até o Facebook, o Instagram de um professor pode ajudar a criar a imagem daquele professor perante os seus alunos. Mas aí, focando só no mercado de trabalho, eu gostaria muito de pedir que todos os professores tivessem uma atuação aí dentro do LinkedIn, pelo menos 30 minutos por semana. O mesmo carinho que você tem lá com o seu Lattes, que você, especialmente se você for da área de gestão, que você tenha também com o seu perfil no LinkedIn. Essa questão do nivelamento também com a turma, de criar uma sintonia com a turma, eu gosto de pegar conteúdos de filmes e séries e trazer para a sala de aula. Ninguém gosta de se sentir burro. Então, se o primeiro conteúdo que eu mando para um aluno é um livro técnico, uma leitura mais pesada, ele lê uma vez, não entende, ele lê a segunda, não entende, talvez ele nem vai tentar ler a terceira, e talvez ele não tenha entendido nada, e não vai nem fazer perguntas na sala de aula sobre aquele tópico. Então, quando a gente começa por uma situação do cotidiano, por uma série que está disponível lá na Netflix, ou por um filme que está em cartaz nos cinemas, eu trago isso para um contexto mais palatável para o aluno. Então, ele não começa de uma base zero. Ele começa percebendo aquele conteúdo em seu cotidiano ou em algo que lhe é familiar. Com essa sensação de, poxa, eu sei um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que a gente acaba motivando os alunos a quererem saber mais sobre um determinado assunto. Também busco aí, criar atividades que sejam coerentes com o que eu apresentei em sala de aula e que ela expanda os horizontes. Aqui um alerta para os professores, se você tem um único mecanismo de feedback de uma atividade avaliativa, a nota, talvez você esteja dando uma atividade pobre, porque o aluno não consegue aprender, não consegue destrinchar aquilo que ele eventualmente tenha errado. Então é importante que a gente dê a nota, mas que a gente pegue um resumo lá das principais questões que deram certo ou que deram errado e discuta elas em sala de aula. E eu também incentivo muito a participação dos alunos, e se eu incentivo a participação dos alunos, eu preciso retribuir. E como que o professor pode retribuir? Com pontos de participação. Então, praticamente em todas as minhas turmas de pós-graduação, eu tenho pontos por participação, porque eu acredito que a participação do aluno é muito importante nessa coautoria da construção do aprendizado.
Indo aí agora para as coisas que eu fiz, eu vou pegar como foco uma turma de atitude empreendedora, conteúdo do módulo gerencial, e eu tive um desafio aí muito grande, porque nessa mesma turma estavam reunidos pessoas do curso de gestão em TI, do curso de logística, do curso de segurança da informação, e aos 45 do segundo tempo entrou a turma de psicologia positiva. E confesso para vocês que quando eu vi esse cenário, eu tremi nas bases, eu fiquei com medo, liguei para a Andréia, e Andréia, é isso mesmo? É isso mesmo, Gutenberg vai lá, segura a onda, encara o desafio. Liguei para a Renata Livramento para poder entender o que era psicologia positiva, ela me recomendou um livro, eu li o livro antes de começar as aulas para poder criar uma sintonia com essa turma. E eu posso dizer para vocês que essa turma, que foi a mais desafiadora, foi o meu melhor momento acadêmico na pós-graduação. Foi o conjunto de aulas que eu saí mais satisfeito de ter realmente conseguido levar significado de conteúdo para a turma. Vocês podem ver que aí na ilustração já tem a pirâmide de Wong desenhada no quadro, no momento de criar sintonia com a turma. Cada um foi escrevendo lá um momento profissional em que estava, e a gente percebe que a grande maioria dos nossos alunos aí estão flutuando entre emprego e carreira e talvez ainda não tenham encontrado a oportunidade de exercer a sua vocação. Isso tem a ver depois com satisfação do curso, tem a ver com satisfação no ambiente de trabalho, mas é pauta para um outro momento, mas acho que é uma pauta relevante para o nosso negócio relacionado à educação e à transformação de vida das pessoas. Bom, lá em Atitude Empreendedora, como eu disse, cenário desafiador, 3 áreas diferentes. É normal que a gente traga algum palestrante para a sala de aula para trocar ideia com a turma, só que nessa turma nós fizemos tudo ao mesmo tempo. Eu convidei 3 colegas, um da área de logística, um da área de TI, outro da área de psicologia, e aí eles foram entrevistados pelos alunos que tiraram as dúvidas. Então a turma conduziu aí essa conversa. Depois dessa conversa em grupos aí temáticos, nós tivemos um bate-papo geral com todos os empreendedores participando, e os alunos me entregaram depois um relatório dessa experiência. Alguns, inclusive, criaram aí conexões profissionais com os meus amigos que vieram palestrar sobre atitude empreendedora. Lembrando que a atitude empreendedora a gente não foca só no empreendedorismo, A gente fala também do intraempreendedorismo, da questão da formulação de um plano B para a sua carreira, da importância de trazer um projeto paralelo, de um trabalho aí como freelancer que é possível em algumas áreas. Bom, e aí no meio dessa turma, aconteceu algo que é inédito e foi muito gratificante para mim. Na quinta das 7 aulas que eu tenho com essa turma, eles tinham de apresentar um trabalho que tinha a ver, era um resumo de um livro. E aí vocês estão vendo um grupo apresentando o resumo do livro, Qual é a Tua Obra? E eles convidaram a minha esposa, Lidiane, para poder participar, e a Renata Livramento também para poder participar. Então eu fiquei muito feliz de ser homenageado por uma turma durante as aulas. As aulas tinham não terminado e eles quiseram me homenagear. Você sabe aí que a minha história tem a ver com a pipoca, e a pipoca apareceu aí em sala de aula. E o que eu achei muito, muito legal também é que eles convidaram o senhor Domingos, pipoqueiro que trabalha aí na porta da UNA Guajajaras, e ele teve a oportunidade de, pela primeira vez, entrar em uma sala de aula da faculdade, de participar de uma aula. Então esse foi um momento de muito significado, de uma interação com a turma, um momento assim, épico na minha jornada. Bom, eu falei com vocês também que eu gosto de fazer uma atividade que expanda o horizonte dos alunos, A nossa atividade final, ela foi ligada a uma técnica que eu tenho utilizado bastante, que é adaptar ou criar um jogo que tenha relação com o tema que nós estamos estudando. Então, no caso da turma de Atitude Empreendedora, eles precisavam adaptar ou criar um jogo que registrasse os desafios da jornada empreendedora. E era importante que esse jogo fosse jogável. Então teve gente que criou o jogo do zero, teve gente que adaptou jogos existentes, e aí a apresentação do trabalho era jogar o jogo. E a nota, inclusive, tinha a ver com um pouco da jogabilidade do jogo e a coerência com os conteúdos que nós discutimos. E a gente tem aqui um dos vários registros que eu tenho sobre essa dinâmica. Eu achei ela bem interessante
como uma atividade avaliativa que envolve a turma e expande o horizonte deles. Nessa turma, se eu não estou enganado, nós tivemos 6 grupos apresentando 6 jogos completamente diferentes um do outro. Foi um negócio bem legal. Bom, mas aí eu quero fazer uma provocação, que a verdade dos fatos não é o que eu, Gutenberg, fiz, mas é o que nós fizemos. Percebam nas fotos aí que eu estou com a mesma camiseta, e sim, eu usei a mesma camiseta durante as 7 aulas. Na camiseta estava escrito nós. Não se preocupem porque eu usei a camiseta às 7 aulas, mas eu lavei a camiseta entre uma aula e outra, então eu estava lá limpinho, cheirosinho. Mas essa camiseta tem a ver com o que eu comentei lá no simpósio dos professores, né? O professor Padre Magela dizia que em uma escola tudo educa, até as paredes. Então, em um professor, tudo pode inspirar, tudo pode provocar, até a camiseta que ele está utilizando. E, a propósito, nós é um projeto de ex-alunas da UNA sobre empoderamento feminino. Mas aí tem um contexto que eu apresentei para eles, que para poder vencer aquele desafio de uma turma com tanta diversidade, só seria possível se nós todos estivéssemos comprometidos com o resultado final, se nós todos colocássemos o melhor da gente em cada um dos 7 encontros. Eu acho que isso de fato aconteceu. Bom, outras experiências acadêmicas, indo aí além da atitude empreendedora, em gestão de marcas, nós fizemos um teste cego de chocolate. Teste cego na graduação, especialmente em aulas de comportamento consumidor, é bem comum, mas na pós-graduação isso é raro. Talvez exceção aí para pós-graduação ligada à saúde, nutrição, gastronomia, mas em gestão isso é raro de acontecer. E aí com um detalhe interessante que nós saímos de sala de aula e fomos para o corredor da UNA fazer esta atividade. Então tinham as bancas com o chocolate lá no corredor, e nós fomos passando em outras salas e chamando outros alunos para poderem participar do nosso teste cego de chocolate. É uma atividade que foi bastante engajadora e gerou boas reflexões nos alunos sobre o tema, né? Depois que a gente tira a embalagem, né, que era o grande objetivo que a gente queria estudar, depois que a gente tira a embalagem do produto, né, só pelo paladar, só pelo tato, só pelo olfato, né, pela visão do produto sem a embalagem, o consumidor ainda reconhece, né, o valor de uma determinada marca. Esse era o mote deste trabalho. Outra atividade que eu gosto bastante é a aula no circuito do rock. Talvez os alunos gostem mais dessa atividade do que eu, especialmente os alunos solteiros. Os casados normalmente têm algum tipo de problema para executar esta atividade, mas ela não é obrigatória, né? É uma atividade que começa nas mídias sociais. Então, a gente separa a turma em grupos, eles analisam os conteúdos de mídias sociais do circuito do rock, percebem que expectativa é gerada para quem vai na casa pela primeira vez e depois compara com o desempenho em loco. Então, a expectativa criada está alinhada com a entrega que a casa faz, né, no seu cotidiano, e aí os pontos fortes e fracos viram relatórios de recomendações para a turma do circuito do rock, e eu já vi ideias de alunos sendo implementadas na comunicação e na gestão do circuito do rock, o que deixa o profs aqui bem feliz com isso. Outra aula também fora da sala de aula, fizemos na pós-graduação de Sete Lagoas uma aula na praça de alimentação do shopping sobre comportamento consumidor e sobre como lojas físicas utilizam as mídias sociais. Então a turma foi para a praça de alimentação do shopping e nós começamos lá a entrevistar os lojistas e a perceber que tipo de conteúdo estava sendo publicado na mídia social, porque quem estava no shopping naquele momento. Também foi um momento de muita interação para a gente, uma aula bem dinâmica, acho que deixou um legado interessante para os alunos do MBA. Aqui uma experiência que eu tive na graduação, mas ela pode ser relevante para muitos de nós, que foi fazer os alunos sentirem na pele. Um grupo queria fazer um trabalho sobre acessibilidade em parques públicos, e aí eu coloquei eles para andar de cadeira de roda em um parque público, para que eles pudessem estar mais próximos da realidade, sentirem na pele, desenvolverem a empatia na hora de escreverem o projeto. Eu peguei a cadeira de rodas do meu irmão e levei eles para o Parque das Mangabeiras para registrarem e sentirem na pele como são os desafios, né, no dia a dia de um cadeirante.
Outra atividade acadêmica que eu tenho muito orgulho em falar dela, a única atividade acadêmica que eu inscrevi no Prêmio Padre Magelo, infelizmente ela não foi qualificada aí para a fase final do prêmio, mas isso não tira o meu orgulho de ter feito esse trabalho com os alunos. Também na turma de Sete Lagoas nós criamos um e-book para tratar do tema da violência contra a mulher através da internet. Então cada aluno estudou um canal digital e aí levantavam casos de violência contra a mulher naquele canal digital, Facebook, Instagram, YouTube e por aí vai. E quais seriam os mecanismos de denúncia que aquele canal tinha. E na etapa final eles tinham de fazer uma proposta de como transformar, de como implementar ou melhorar os mecanismos de denúncia para quem estava de alguma forma cometendo violência contra as mulheres. Muito orgulho desse trabalho. Aqui uma outra experiência da graduação, para vocês poderem entender um pouquinho do meu estilo de trabalho, quando a gente tem tempo para poder fazer coisas diferenciadas. Uma aula especial do Dia das Mães para uma turma de marketing, discutindo o fato de dar presentes para as mães, que é um estímulo do comércio, que é alvo de muitas campanhas publicitárias, versus a presença da mãe no dia a dia dos filhos e a presença dos filhos no dia a dia das mães. Aí nós fizemos uma aula bem no estilo escola infantil, então pode ver que a sala está decorada, tem foto das mães, tem mensagem para as mães, tinham comidas, tivemos gincanas, tivemos músicas que as mães curtiam, então foi um momento muito especial, com vários depoimentos das mães, das alunas, de alunas que eram mães. Foi talvez assim o grande momento acadêmico na minha trajetória profissional, e foi uma aula que eu não posso dizer que foi feita por mim, eu apenas incentivei, criei, conduzi a turma até um certo ponto, mas foi um momento acadêmico feito pelos alunos. Então eu acho que isso também fica uma mensagem para o professor de às vezes dar um passinho para trás e deixar o seu aluno brilhar. Bom, mas falando de coisas mais simples, eu tenho, por exemplo, na aula de gestão de marcas, eu levo o energético para a sala de aula, e aí eu ofereço o energético de uma marca X para os alunos. Depois que todos estão servidos com essa marca X, eu abro uma lata do energético referência da categoria, e aí normalmente tem uma reação dentro da sala de aula, e essa reação desperta eles para a importância da gestão da marca, e a partir dessa reação deles eu vou falando sobre como que a marca top de mercado construiu a sua percepção de valor junto aos consumidores. Na parte central aí da imagem é uma tela muito conhecida para os professores de comunicação, é uma tela que fala sobre uma imagem que fala sobre o que acontece na internet em 60 segundos. Então muita gente usa essa tela para atividades acadêmicas. O que eu fiz? Eu peguei essa imagem e transformei num jogo. Então tem uma dinâmica que os alunos vão jogar um jogo baseado nessa imagem, como se ele fosse uma roleta da sorte, e aí a gente tem desdobramentos de como as pessoas usam esses canais, como que as marcas podem utilizar, quais são os pontos fortes e fracos da comunicação digital de cada uma dessas ferramentas. Então, quer dizer, é uma imagem que está no cotidiano deles, mas eu pego a imagem e trago ela de uma forma mais lúdica para a sala de aula. Assim como aí a minha tabela periódica do marketing, Talvez seja um material que cause mais espanto nos meus alunos, assim, eles chegam numa aula de marketing ou de comunicação digital e se deparam com uma tabela periódica, que está associada lá aos bons anos de ensino médio na área de química. Obviamente que isso gera um burburinho, uma tensão, um pessoal fotográfico em mídia social. Isso não é ideia minha, eu vi esse material publicado na internet, o que eu fiz foi imprimir alguns, plastificar e uso como recurso acadêmico para surpreender os alunos e mostrar a complexidade da comunicação no ambiente digital. Bom, mas tem coisas ainda mais simples, como por exemplo, em julho de 2015, eu estava lecionando no UniBH, antigo campus ali da região da Lagoinha, a escola toda parada para manutenção, período de férias, sem lanchonete, sem comércio local em volta, para que os alunos pudessem se alimentar. E aí, com a ajuda da minha sogra, eu fiz um monte de pipoca, empacotei essa pipoca e levei para a sala de aula lá, pipoca e guaraná. E vocês estão vendo aí 2 posts espontâneos das alunas comentando com isso. E isso aí é para voltar a nossa conversa,
para o nosso propósito, para que a gente possa criar um ambiente que favoreça o aprendizado. Será que algum aluno, será que algum de nós professores conseguiríamos prestar atenção numa aula de 3 horas e meia de duração praticamente com fome? Acho pouco provável. Então o que eu tentei fazer ali foi garantir que eles tivessem uma alimentação mínima para poder prestar atenção, para poder se envolver com a aula. Não é só fisgar o aluno pela boca, tem um propósito maior. Inclusive, situação similar a essa aconteceu comigo na UNA Sete Lagoas. Um determinado dia lá da pós-graduação, eu cheguei mais cedo, a lanchonete estava fechada. E aí eu avisei a turma que a lanchonete estava fechada, que eles lanchassem antes de chegarem à faculdade, porque também no entorno não tinha nada disponível para poder comer, mas como ainda tinha um tempinho, eu fui a um supermercado próximo lá e comprei algum lanche, nada muito saudável, mas comprei um lanche lá para quem eventualmente não tivesse visto a mensagem e pudesse prestar atenção na aula ali, estando com seu estômago forrado. Outras atividades que eu faço aí, caminhando para a nossa reta final, então eu mantenho o grupo do Facebook, tenho lista de transmissão no WhatsApp, pelo menos 30 minutos semanais para o LinkedIn, promovo e participo de muitos eventos na minha área, tento viabilizar visitas técnicas para os alunos. Sei que na pós-graduação especialmente é complicado em função do horário, mas vale a pena a gente tentar. De repente numa turma de 20, 30, apenas 10 vão, mas pode ter certeza que você vai impactar positivamente esses 10. Então de repente é melhor uma experiência acadêmica que faça diferença na vida de 10 do que mais uma aula normal que a gente faz, que a gente também faz muita aula normal, eu também faço muita aula normal, que impacte ou não impacte ninguém, né? Outra coisa importante é a indicação de vagas na área de trabalho. Na medida do possível, eu tento estar atento ao que está acontecendo no mercado e recomendar aos meus estudantes de destaque para oportunidades profissionais. Em 2012, eu ajudei 11 estudantes a encontrarem estágio ou trabalho. Tenho bastante alegria em poder ter contribuído na vida destas pessoas. Bom, essa tela eu acho que ela é muito relevante, é uma tela que eu utilizava muito na área de vendas e pode soar estranho para vocês, mas no papel de professor eu entendo que eu sou um vendedor de conhecimento, eu sou um vendedor de ponto de vista, eu sou um vendedor de perspectivas, eu sou um vendedor de conceitos. Se os alunos não acreditarem naquilo que eu estou passando, eles não construirão a aula junto comigo. Também sou muito preocupado em que a promessa que a instituição de ensino faça seja entregue para os alunos no dia a dia em sala de aula. Então eu levo a sério essa história de missão institucional, especialmente do Grupo Ânima, de transformar o Brasil pela educação. Quero criar nos alunos essa percepção de uma aula moderna, de uma aula antenada com os desafios que estão postos no mercado aí para serem resolvidos, uma aula que deixe para eles um legado de conhecimento, um legado de formas de encontrarem e de criarem oportunidades para suas empresas. Bom, chegando no final do nosso vídeo, resumidamente, o que eu queria deixar para vocês são esses 2 recados, né? Eu penso muito em servir bem para ter chance de servir sempre. Essa é a adaptação de uma frase que estava no saco de papel de pão durante boa parte da minha infância. Então, todo dia indo à padaria, eu voltava lá lendo: servir bem para servir sempre, servir bem para servir sempre, servir bem para servir sempre. E eu acabei levando isso a sério no âmbito profissional. Eu acho que essa talvez seja o princípio de marketing mais relevante atualmente: você servir bem para ter chance de servir sempre. Em educação e em outras áreas também, a gente não precisa ficar preso a verdades absolutas. Então, se nós vimos que não tem verdade absoluta na educação, o que eu faço dá certo em algum momento, o que eu faço dá errado em algum momento, participar com os alunos em determinado momento é sucesso, em determinado momento a turma não se envolve tanto. Então, se não tem verdade absoluta e se o nosso futuro é incerto, pelo menos pelo volume de buscas aí relacionadas aos nossos principais termos, aí o que a gente pode fazer é aproveitar para testar, é criar significado, é ser relevante, é dar uma experiência para o aluno que chame a sua atenção, que dê a ele essa percepção de que a sala de aula é muito mais do que as aulas expositivas, embora a aula expositiva tenha o seu lugar, tenha o seu momento. Lembrando que uma aula expositiva não precisa ser chata, né? Quem esteve aí no seminário, por exemplo, percebeu o show da Janaína, como que a Janaína conduziu o conteúdo com a gente de forma brilhante.
numa aula que era expositiva, só que expositivo com interação, expositivo com conteúdo alinhado aos desafios do cotidiano da turma, no caso ali, de nós, professores da pós-graduação. Então, não precisa ser dinâmico e lúdico toda hora, precisa fazer sentido. E se o expositivo fizer sentido, que ele o faça, mas que a gente tenha uma inspiração aí na Janaína de como ela permitiu a participação da turma dentro, conduzindo o seu conteúdo que estava planejado para o dia. Desejo a todos os professores aí, em especial os da pós-graduação, um bom semestre acadêmico, que a gente entre motivado para superar todos os desafios e que se a gente conseguir transformar uma vida em cada uma das turmas que a gente passar, acho que já teremos feito um trabalho bem interessante. No mais é isso, pessoal, um grande abraço, vou deixar os meus contatos aí para quem não tem, e se você quiser tirar uma dúvida, quiser bater um papo, tomar um café sobre atividades acadêmicas, conte comigo. Grande abraço, sucesso para nós.